Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 13, do 13 ao 18. Uma palavra muito profunda e que verdadeiramente mexeu com os nossos corações nessas semanas. Eu creio que Deus continuará falando aos nossos corações. A partir do verso 13 da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito que move-se entre nós. E te pedimos que tu venhas revelar aquilo que está contido na tua palavra, para que possamos praticar na nossa vida cristã. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eusébio, historiador do quarto século, ele relata a morte de Paulo, esta carta, situação em que ele se encontra já não mais uma prisão de cunho religioso, mas sim no âmbito político, porque agora a sua acusação é contra o império, contra o próprio imperador Nero. E está ele aqui agora preso em uma prisão mametina, que seria aquela masmorra que está abaixo já do tribunal, já em Roma. Não mais naquela primeira prisão domiciliar que ele poderia receber visitas, e até pregou para muitos dos soldados que ali estavam. E agora não, agora preso, já prestes à morte. E essa prisão não era aquela convencional que havia celas, agora ele está num buraco, frio, e agora já sentenciado à morte. É nesta mesma carta que Paulo declara: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Bem, estamos nós aqui relembrando um pouco daquilo que vivemos na leitura deste capítulo. Paulo declarando ser apóstolo de Cristo Jesus, e você vê a repetição dele no versículo 1, no versículo 2, na vida que está em Cristo Jesus, da parte de Deus e de Cristo Jesus, trazendo a ideia a Timóteo que Jesus era o Cristo. Cristo não é sobrenome, Cristo é um título, é um ungido, escolhido. E Paulo declara que Timóteo não se afaste desta mensagem. É porque o judeu não acreditava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Por isso ele foi morto. E por isso os cristãos eram perseguidos pelos judeus, na perseguição religiosa. Ali, quem matou Jesus, quem matou Jesus, usando esse termo, tirando o plano eterno de salvação, foram os judeus. Os romanos não se importavam. Tanto é que Pilatos lava as suas mãos, porque ele não achava dolo em Jesus, ele não achou crime em Jesus, e não tinha interesse nenhum Roma crucificar Jesus.
Então ele entrega novamente na mão dos judeus. E aqui Paulo diz, olha, não se esqueça da mensagem. Lembrando que aqui está Paulo, sabendo que nunca mais, ele dará mais uma palavra de orientação, de força, né, ao seu filho na fé, Timóteo. Então aqui ele está investindo suas últimas palavras para aquele que seria o seu sucessor. Então ele ali reforça, não se desvie desta mensagem. A mensagem é esta. Não importa onde você vá, não importa onde você pregue, mas a mensagem é que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. A promessa se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele vai falar agora, a partir do verso 3, né, que ele dá graças a Deus. E é interessante nós lembrarmos, né, que ele fala dos seus antepassados. Paulo tinha uma bagagem, Paulo tinha referência, Paulo tinha um alicerce, e ele não despreza, né, o seu passado de ensinamento judeu. Não, ele não despreza, mas ele vem tratar de uma questão das lágrimas de Timóteo. E nós vimos isso quando vimos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que talvez fosse a despedida, né, ali de Paulo, quando ele vem para Jerusalém. E nos diz a Bíblia que ele chama os presbíteros lá que estavam em Éfeso, inclusive Timóteo, né, para encontrar-se com ele no meio do caminho. E ali eles se despedem. A Bíblia diz que ali há muito choro. Nós lemos isso no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. E ali foi como a despedida. E Paulo se lembra, irmãos, na caminhada cristã nós construímos relacionamentos. Nós vemos agora a parte humana de Paulo. E nós vamos ver aqui nessa última sessão desse primeiro capítulo, a parte humana, sentimental de Paulo. Essa questão de que muitos dizem, olha para Cristo, não olha para irmão. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Não, por isso que eu não olho para ninguém, eu olho para Deus, porque se eu olhar para o homem, isso não é bíblico. Não é bíblico. Relacionamento com Deus é relacionamento entre irmãos. Por isso que a Bíblia diz, como é que você diz que ama a Deus a quem não vê, se você não ama a seu irmão a quem você vê? Então, Paulo se envolve. Paulo cria relacionamentos. Ele cria relacionamentos na sua caminhada. Paulo tinha amigos. Ele chama amigos de lutas. Amigos de lutas. E aqui está Paulo se lembrando das lágrimas de Timóteo. Talvez fosse o último abraço. E eles, agora nesta prisão, condenado, ele agora sabe que não mais vai abraçar. A gente estava um dia desse com Isa e com Jonathan aqui. Um dia desse. Jonathan foi primeiro, né? E depois Isa, né? Mas estavam conosco um tempo desse aqui. Me lembro quando acabava o culto lá, ele ainda lá na Caruaru, ele vinha, dava aquele abraço, né? Agora aqui, ela vinha depois do culto, dava aquele abraço, aquele sorriso, né? Hoje não temos mais, estão distantes. A gente hoje quer abraçar os dois, mas não dá, não pode, né? E Paulo tem uma sensação de que nunca mais. Eles ainda nós vamos nos ver, né? Eles vindo para cá ou a gente indo para lá, quem sabe? Mas Paulo não tinha mais essa expectativa de rever o seu filho na fé a quem ele amava. Que cuidava, dizia lá na carta, olha, tem cuidado com o teu problema no estômago. Paulo se preocupava. Toma um pouco de vinho, não toma só água não. Um pouquinho de vinho é bom, vai fazer bem a você. Tenha cuidado. Relacionamentos. Interessante, irmãos. E ele agora vai falar no verso 6, eu te admoesto. E no verso 5, por esta causa, ele vai dizer no verso 6, eu te admoesto, né? Admoestar é chamar para sentar e orientar, repreender, né? Eu estou ali enlouquecendo ali o Ailton, né? Eu digo verso 6, verso 5, né, Ailton? Ali para ele colocar. Mas no verso 5 diz assim:
ele se lembra da fé não fingida, de uma fé rebuscada, provada, e que ele vê na sua mãe e na sua avó referências. Você tem sido referência de fé para alguém? Veja como é importante, irmãos. E aí Paulo, lembrando da fé, no verso 6 agora, o que é que diz o verso 6 agora? Vem aí, Ailton, pronto, agora, aí por esse motivo, eu venho agora exortar você. Por que motivo? Porque Timóteo não era menino na fé. Ele já era maduro, tinha uma fé firmada em Deus, já podia comer substância. Estava no leite não. Porque a Bíblia diz, instrui o sábio e ele será mais sábio. Instrui o tolo e ele vai se aborrecer, ele vai ficar aborrecido com você. Aí Paulo diz, eu me lembro da sua fé, você está firmado já. Você tem base agora, venha cá. Eu vou admoestar você, eu vou lembrar você do seu chamado. E você não se envergonhe do Evangelho de Cristo, que Cristo padeceu na cruz. Né? E se alguém quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Né? É loucura para os homens. Ele vai dizer, não tenha vergonha de mim, um encarcerado, por amor desse Evangelho. E agora eu vou convidar você a participar do sofrimento. Que pai quer que o filho sofra? Mas no reino é assim, o primeiro é o último. Quem quer ser servido vai servir. O maior é o menor. É assim no reino. Eles participam. Ó, Jesus no plano eterno de redenção, ele veio e sofreu. Os apóstolos sofreram, passaram pelos viés do martírio. Eu vou morrer por amor, então participa também. Participa do sofrimento. E não te esqueça da vocação, da santa vocação, e que foi por imposição de mãos, viu, meu irmão? Foi ungido, separado. Não brinque com essas coisas. Não se brinca com a casa de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Eu trouxe aqui aquela questão de usar. Quando vai tocar na arca, de todo jeito, é fulminado. Não é de todo jeito. Foi santa vocação. Foi Deus quem chamou. Foi da parte de Deus. Por imposição de mão. Não foi um psil. Não foi de todo. Não tem ninguém, vai tu mesmo. Não, irmãos. O reino é ordenado. No reino há um rei. No reino há ordem. No reino de Deus há ordem. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz, seja feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, na terra como é feita no céu. Aqui às vezes as coisas não andam porque a gente não obedece. Mas lá anda. Lá obedece. Naquele momento quando Deus está procurando um espírito maligno, enganador, para ir lá em Saul, ele vai perguntar e o espírito maligno diz, eu vou, Senhor. Um espírito, e o texto é interessante, irmão. A Bíblia diz assim, e saiu um espírito maligno da parte de Deus. E tem espírito maligno na parte, irmãos, ele manda no céu e ele manda no inferno. Ele manda. Quando o diabo vê e ele diz, vi Jó? Você viu meu servo Jó? O diabo diz, vi. Aí o Senhor dá ordem. Não é Satanás que pede, é Deus que manda. Vá lá. Também vá lá. E toca, só não toca na alma. Até o diabo obedece, irmãos. Martinho Lutero diz, o diabo é o diabo de Deus. É criatura. Vai se prostrar. Vai se prostrar. Principado e potestade. Ele está acima. E ele manda lá também nos demônios. Ele manda. Ele é Senhor de tudo e de todos. É tudo sobre Ele. Ao contrário de que muita gente pensa, não há uma luta entre Deus e o diabo. Nunca existiu, irmãos. Nunca houve luta, irmãos. Porque Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ninguém pode lutar com quem tem todo o poder, irmãos. O diabo foi criado, Deus não. Ele diz, a luz e as trevas são iguais para ti. Não tem diferença. Dia e noite. Grande ou pequeno.
Não há. Não há diferença para Deus. Paulo vai dizer a Timóteo: fique ligado nessas coisas, meu filho. Você está servindo a Deus. Então, reavives o dom que há em você. Não brinque, não. Não fique como vagalume. Deus não chamou a gente para ser vagalume. Uma hora brilha, outra hora apaga, não. Ele nos chamou para ser luz e ser sal. Ele está dizendo: não estou falando com um menino, não. Você já aguenta. Você já aguenta. E há um tempo desse, eu conversando com uma pessoa, esse é pastor, é porque eu sou novo convertido. Eu digo: meu filho, quantos anos você tem de conversão? 6 anos. 6 anos já era para ser pastor, meu irmão. Já dava tempo. Com 6 meses discipulado, se batizava com 6 meses. Mary se batizou com 3. A gente estava lembrando hoje, não foi, Mary? Em 3 meses, Mary se batizou, está aí firme e forte na presença do Senhor. Com 6 meses é um discipulado que dá base. Vamos botar 1 ano. Depois de 1 ano de conversão se batiza. Com mais 1 ano entra no seminário. O seminário já aceita. Com recomendação. Com mais 4 se forma. Vai para aí 6 anos. Sou novo convertido. Não. Paulo de Timóteo, se ligue. Se ligue na mensagem. E se ligue de quem você recebeu. E participe dos sofrimentos. Ele vai agora, nessa última sessão, irmãos, ele agora vai dizer algo interessante a Timóteo. Mantenha o padrão das sãs palavras que tu ouviste de mim. E é natural, por causa da nossa natureza caída, pecaminosa. É natural a gente relaxar com o tempo. Por isso que o profeta diz: aviva, ó Senhor, a tua obra ao longo dos anos. É natural. É natural. É normal. Por causa da nossa natureza. Né? Tudo que a gente começa com aquele afinco, né? Com aquele gás, daqui a pouco já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, pastor, é porque as coisas mudaram. Eu não trabalhava, né? Eu não tinha filhos, né? Eu não tinha, né, faculdade. Eu não tinha dinheiro, né? Mas você não tinha Jesus antes? E é Jesus que faz a diferença na nossa vida. Mas faculdade. E outra coisa, quando é que faculdade é maldição? Quando é que filho é maldição? Quando é que emprego é maldição? Quando Jesus está no centro, irmãos, quando é tudo sobre Ele na nossa vida, o emprego é para a glória, os filhos são para a glória, casamento é para a glória, faculdade é para a glória dele. Não atrapalha, não. Não atrapalha em nada. Aí Paulo agora ele vai fazer um alerta a Timóteo. Mantenha o padrão. Mantenha o padrão. Não pode baixar o padrão com o rei, não, irmãos. Não pode. Você vê, o ministério de Jesus foi sempre aquele, com autoridade, com compromisso com o Pai. Sempre Jesus, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Espera aí que eu vou orar. Eu vou ali orar. Jesus, quando não estava no templo, estava orando. Jesus nunca caiu o padrão. E Paulo vai declarar isso. Mantenha, porque você não vai me ter todo o tempo, não. Não vai, não. Porque quando a gente tem alguém, tu vai hoje para a igreja, manda um zap, fica atrás, é muito bom. Né? Passa aqui em casa. Me lembro que a gente, quando morava na rua Mato Grosso, muitos anos atrás, acho que os meninos eram bem pequenos. E um rapaz, sobrinho de uma irmã lá da igreja, converteu-se. Ele era envolvido em grupo de extermínio. Ele era malvado. Ele disse: pastor Efraim, naquele tempo eu era diácono. Ele: Efra, eu era mau. Eu não matava, eu estourava os joelhos. Eu dava tiro no joelho. Eu era mau, eu gostava de ver sofrer. Ele era fortão assim, Eduardo.
fortão. E ele aceitou Jesus. Primeiro amor, irmãos. Primeiro amor. Ele vivia quebrando os supinos aqui da academia. Botava peixe, quebrava lá com os peixes. Ele era bem forte. Um amor, primeiro amor. 4:30 da tarde ele passava lá em casa. Eu digo, Jesus, não perdi um culto. Aí tinha culto de dia de semana que eu chegava cansado, a gente chegava cansado. A gente dizia, lá não vamos hoje não. Quem é que aparecia? Eduardo. Me lembro quando a gente foi para um evangelismo e ele em dupla, vamos sair em dupla, e ele comigo, eu vou com Efra, vamos lá, pega aí mais, pega mais literatura, vamos, aquela sede de pregar o evangelho. E me lembro uma vez os rapazes assim, sentados, e ele foi entregar a literatura, eu entreguei ao outro, aí o rapaz, quando a gente saiu, o rapaz amassou. Para que o rapaz fez isso? Jogou no chão, ele voltou. Ele era grande, irmãos, ele era forte. Meu irmão, pegue, desamasse, agora leia. Eu, calma, Eduardo, o cara. E ele voltou para onde ele era e fez muita falta. Nem todo tempo a gente vai ter, irmãos. Então pega força agora. Porque também quando chegar a sua vez lá em cima, você vai só. Você vai só. E quando chegar lá, você não vai dizer, o irmão não passou. O irmão não passou lá. O irmão não me avisou. Paulo diz, mantém o padrão. Mantém o padrão. Das sãs palavras que de mim ouvisse com fé, com amor, que está em quem, irmãos? Verso 13, que está em quem? Cristo Jesus. É sobre ele, irmãos. Tudo é sobre ele. Se alguém começa a se destacar, esse evangelho não é o de Cristo, não. Não é o de Cristo. Você aprendeu de amor em Cristo. Você aprendeu de verdade em Cristo. Você aprendeu de abnegação em Cristo. Você aprendeu de resiliência em Cristo. Ele é o modelo, ele é o padrão. É ele, irmãos. Ele é o perfeito. Ele é o santo. Ele é o modelo. A Bíblia diz que ele é o modelo da criação. Ele é o primogênito. Não é que ele foi criado primeiro, não. É que ele é o modelo. Ele é o modelo. Tudo foi inspirado nele, porque ele é lindo. A gente canta, ele é maravilhoso. Ele é o modelo da criação. Que coisa linda, irmãos. Não tem ninguém igual a Jesus. Não tem ninguém. E o bom, e essa semana falando com alguém, ele me perguntou, pastor, Deus é espírito? Não, eu digo, a Bíblia diz, Deus é espírito. Mas Jesus não, meu irmão. Eu disse, o que, pastor? Jesus, a gente vai abraçar ele. O que? As lágrimas desceu, irmão. Eu vou poder beijar Jesus. Eu vou poder beijar Jesus. Eu digo, vai, meu irmão, mas depois de mim. Da forma que ele ressuscitou, ele está lá. E vai voltar, irmãos. Daquela mesma, toca aqui, Tomé. Toca aqui. Porque tu tocou, porque tu viu, tu creste. Mas mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. E um dia a gente vai vê-lo, vai abraçar. Vai abraçar. E ele vai dizer, vinde benditos. Você é no pouco, sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. Paulo vai dizer, olha, você tem por referência Jesus. E guarda esse depósito aí, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quem é que garante, irmãos? É o pastor? É nada, não. O pastor esquece do que você faz, mas ele não, a garantia está aqui, ó. Ele deixou o Espírito Santo, é o penhor, é a garantia de que ele está vendo, de que ele não esqueceu e de que ele vai voltar. Tem um pedaço do céu aqui, em mim e em você, é o Espírito Santo. Ele é Deus, é o penhor, é a garantia
a garantia? Ele vai voltar. E a gente sente aqui, ó. Ele está olhando por nós, a gente sente aqui. Jesus está vendo e o Espírito Santo, Ele está vendo, Ele está com você. Está dirigindo o carro, Ele está te vendo. Ele conhece teu coração. Está lavando o prato, Ele está te vendo. É o penhor, é a garantia. Está estudando, Ele está te vendo. Aí mais uma vez agora, Paulo vai mostrar a sua humanidade. Ele vai dizer, olha, verso 15, você está ciente, você já deve ter ouvido, que muitos me abandonaram. Era o sentimento de um homem que deu a vida pela causa do Evangelho, que se preocupava com os pobres de Jerusalém, que arrecadava doações, se preocupou em chegar lá para socorrer os irmãos. Isso é Evangelho, irmãos. Isso é Evangelho. Bênção de Deus para nossas vidas transborda para o nosso irmão. Se você está recebendo de Deus que não dá para dividir, não é de Deus. Não é não. Não é não. Porque a bênção de Deus transborda, irmãos. Enriquece. Não traz dores. Não traz dores. Paulo vai dizer, alguns me deixaram. Alguns me deixaram. No ministério, me abandonaram. Vocês se lembram de Jesus? João 7? João 6? Quando ele dura esse discurso e abandona, a Bíblia diz, abandonaram Jesus. Abandonaram. Paulo sofre isso. Por quê? Porque ninguém queria participar dos sofrimentos. Por amor a Jesus, você perde amigos. É crente, perde emprego. Eu já perdi emprego porque perguntou, você é crente? Eu disse, sou. Pode ir. Serve não. Ou era para mentir, ou era para trabalhar no domingo, não sei. Naquele tempo, antigamente, né? Eu ainda peguei que o domingo era dia do Senhor. Eu peguei no meu tempo ainda, que nem posto de gasolina abria, nem padaria, comprava no sábado. Né? Mas hoje a gente foi engolido por essa modernidade. Abre shopping, abre padaria, abre posto de gasolina, abre tudo e fecha a igreja. Mas já, para a glória de Deus, já perdi emprego por ter professado minha fé em Cristo. E ele vai dizer que você está ciente de que alguns me abandonaram. Agora, teve um que por muitas vezes, verso 16, me deu ânimo e nunca se envergonhou da minha situação. E verdadeiramente, irmãos, o verdadeiro amigo não se envergonha porque você não tem um carro, porque você mora de casa de aluguel, não se envergonha disso. Você não tem dinheiro. Não. Aqui nós vemos uma amizade genuína, de irmão de ministério, de irmão de fé, que nunca se envergonhou da situação de Paulo por causa do Evangelho. E Paulo diz antes, né, essas cadeias são por causa do amor do Evangelho. Foi coisa errada que ele fez não, irmãos. Tem gente sofrendo por causa da língua, tem gente sofrendo por causa do gênio, do ego, e diz que é por causa do amor. Não, não. A distinção, quando você sofre por amor da causa do Evangelho, e quantas vezes você se imprensa, quando eu me imprenso. Não. Tem nada a ver com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. E aqui, Paulo vai dizer que
Este amigo, chegando a Roma, procurou até encontrar. Esse é o amigo, ele sabia que chegando perto de Paulo, ele poderia ser acusado de ser cúmplice de Paulo. Por isso que muitos se afastaram, porque agora estava o nome do imperador, aquele louco mesmo, megalomaníaco, que matou a mãe, que vestido de cantor, de ator, tangendo uma lira, na Torre de Messinas, toca fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 são totalmente devastados. São 6 dias e 7 noites de incêndio. E os 4 bairros que não foram queimados era porque, por provisão divina, a maioria era cristão que morava, judeu, cristão. Não queimou, aí o louco bota a culpa nos cristãos. Diz ele que tocaram fogo em Roma foram os cristãos, mas foi ele, doido. Ele se mata no ano 68. Ele se mata. Era louco. Ficaram com medo, se afastaram de Paulo. Mas este não. A Bíblia diz que Paulo relata que ele procurou até encontrar. O verdadeiro amigo é assim, moço. Não é aquele que você está bem, nem deixa a gente responder. É aquele que olha no olho e diz, estou não. Então senta aí, me diz o que é que tu está passando. Esse é o verdadeiro amigo. Esta deve ser a nossa caminhada cristã. E Paulo está dizendo isso aqui. Olha, meu filho, e você se lembra o que este homem fez por mim em Éfeso. Vocês se lembram quando Paulo escreve a carta de Filipenses e ele diz, olha, Epafrodito, né? Honra homens como este. Honrem homens como este. Paulo está dizendo, olha, vocês se lembram o que ele fez por mim aí em Éfeso? Ele me procurou e me achou. Esse é um verdadeiro amigo. Conta com ele aí no ministério. Conta com ele aí. Ministério, obra de Deus, não se faz sozinho, não. Não se faz sozinho. E outra coisa, se faz nutrindo relacionamentos sadios. Sadios. Porque o corpo de Cristo tem que estar sadio. Amém? O Senhor te conceda naquele dia, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. Sabe o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Não tenha memória curta, não. Porque, como eu disse, vocês se lembram, Salmo 103, a gente meditou aqui nele, que é um salmo de exercício de gratidão. E nós, por natureza, temos uma natureza ingrata. Uma natureza pecaminosa, caída. A gente é ingrato, tanto a Deus quanto aos que estão conosco. Você faz 99, não faz 1, não faz 100. Pronto, você é estigmatizado, você é lembrado sempre por aquilo que você não fez. Paulo está dizendo assim, meu filho, se lembre do que as pessoas fazem. Leve em consideração o que as pessoas fazem. Talvez nesse momento estejam passando uma fase ruim. Estejam passando uma fase difícil. Mas leve em consideração. Eu tento exercitar isso aqui, porque é muito difícil, por causa da nossa natureza. A gente é ingrato. Nós somos ingratos. Mas uma coisa que eu costumo dizer é, você tem crédito. Você tem crédito. Você já fez. Você tem crédito. Isso é um exercício. Isto é um exercício. A gente tem que ser grato. A gente tem que reconhecer. Talvez hoje eu não faça mais o que eu fazia há 13 anos atrás. Já estou cansado. A pressão, agora até agradeço aos irmãos as orações, né? Fui domingo para o hospital, problema de pressão, irmão, nunca tive isso, né?
Mas a idade chegando já, o tempo já chegando, a gente diminui um pouco o ritmo, isso é normal, natural. Mas se lembrem de quem eu fui, né? Se lembrem que eu cheguei junto. Talvez hoje não mais, até por causa da pandemia. Mas eu já estive, eu já cheguei, eu já fiz. E isso é uma via de mão dupla. Eu me lembrar dos irmãos que já fizeram, que chegaram, né? E hoje a gente passa por dificuldade, mas seja grato. Paulo diz, seja grato. Se lembre, você melhor do que ninguém sabe o que ele fez por mim em Éfeso. Amém, queridos? Hoje terminamos capítulo 1 de 2 Timóteo. Espero que essa palavra tenha alcançado lugar em seu coração e que por ela nós possamos honrar ao Senhor, porque é tudo sobre Ele, irmãos. É tudo para Ele. Vamos ficar de pé.